de levantar líderes. Olha, você vai separar, consagrar, ordenar presbíteros e bispos nessa igreja. É claro que para você fazer isso, tem uma lista de qualidades, de virtudes que este homem, que esse presbítero, que este bispo, e é semelhante também à lista para com os diáconos, uma lista de qualidades que ele tem que ter, que este homem tem que ter, já não fala que é mulher, fala só que quem vai ser presbítero, bispo, diácono é homem, e ele tem que ter certas qualidades. Ele vai falar que, olha, quando você for lá, você vai falar com os idosos, os irmãos mais velhos, como se eles fossem os seus pais, os seus avós. Você foi delegado por mim, você recebeu a minha autoridade apostólica para ir lá ensinar, pregar, repreender, admoestar, disciplinar, redarguir, alertar, mas ao grupo dos idosos faça isso como se eles fossem seus pais, seus avós. Você também vai fazer a mesma coisa com as mulheres idosas, que essas mulheres idosas, elas vão ter que ensinar as mais novas a ser mãe, a ser esposa, a ser dona de casa, a amar o marido e os filhos. Você vai fazer essa mesma coisa de instruir os jovens, como você que é jovem, mas não de qualquer jeito. Vai instruir os jovens como se fossem seus irmãos. E é claro, tudo isso sendo você jovem, sendo o exemplo na sua vida, mostrando na sua vida, na sua pregação, seriedade, gravidade. Você também vai lidar, lá você vai encontrar falsos profetas, falsos mestres. Falso profeta é coisa do Antigo Testamento. Falsos mestres, falsos doutores, ou seja, aquela turma de sempre, dos judaizantes. Você aprendendo sobre os judaizantes e os gnósticos, você já vai entender quase que 100% do problema nas igrejas daquela época. Então existe falsos mestres lá que convém você tampar a boca deles, e a esses hereges você fala com eles uma vez, duas vezes, na terceira deixa para lá, porque ele já está perdido em suas mentiras, em seus enganos. É porque na cultura judaica, lá no judaísmo, o infrator ele receberia uma advertência de 30 dias de disciplina. Depois, se repetisse, uma segunda advertência de 30 dias, na cultura do judaísmo. Na terceira vez ele era excomungado, uma linguagem muito católica, ele era excluído do rol de membros. Então ele fala, a esses hereges, esses falsos mestres, você vai ter que repreender eles. Não fica debatendo sobre genealogia, sobre descendência, antepassados, e sobre dietas, o que pode, o que não pode comer. Não perca tempo com essas coisas de fanático, de religioso, não. Essas coisas de usos e costumes que não tem nada a ver com a doutrina
que não tem nada a ver com pecado, com verdade, com evangelho. São coisas da vida da terra. Aí nós entramos também no texto que nós lemos. Eu li 2 trechos aqui dessa epístola pastoral, porque esses 2 pedaços que eu li está falando de salvação e do evangelho. A graça de Deus se manifestou a todos, ou seja, ele vai lá pregar o evangelho, porque tem muita gente na igreja que nunca ouviu o evangelho, está na igreja. Ele já ouviu sobre casa, sobre carro, sobre emprego, sobre cura, sobre doenças, um monte de coisa, mas ainda não ouviu sobre Jesus, sobre o evangelho, sobre a salvação, sobre justificação, regeneração e etc e tal. A graça de Deus se manifestou a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. Mas por que todo mundo não é salvo? Porque existe uma heresia chamada universalismo, que diz que todo mundo vai ser salvo, todo mundo vai para o céu. É verdade. Você quer ouvir isso aí quando você vai num velório. Parece que em velório todo mundo vai para o céu. Mas, né, devido ao respeito ao luto da família, a gente evita entrar em debate numa hora dessa. Né? Mas a graça de Deus, a salvação de Deus foi manifestada, foi revelada, foi enviada a todos os homens.